Queridos irmãos, é com muita alegria que estamos juntos nessa quarta-feira, dia de São José, dia dedicado à providência divina, dia dedicado ao amor. Queremos verdadeiramente estar unidos a cada um e também nessa escola da providência. E hoje, de um modo muito particular, celebramos São José de Anchieta, grande apóstolo nessas terras do Brasil, e é com ele que queremos também dar graças por toda a providência que é a evangelização nas nossas vidas. Tantos homens e mulheres que dedicam suas vidas, que consagram suas vidas, para que todos nós sejamos evangelizados. Então, bendito seja Deus pela providência da evangelização, pela providência espiritual em nossas vidas e por tantas providências materiais que Deus providencia. 2 Coríntios 3, 4 a 11 é hoje a leitura providencial que Deus nos dá através da igreja. Tal é a certeza que temos, graças a Cristo diante de Deus, não como se fôssemos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Ora, se o ministério da morte gravado com letras sobre a pedra foi tão assinalado pela glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no semblante de Moisés por causa do fulgor que havia nele, havia fulgor, aliás, passageiro. Como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Na verdade, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justiça. Mesmo a glória que então se verificou já não pode ser considerada glória em comparação com a glória atual, que lhe é muito superior. Pois se o que é passageiro foi assinalado pela glória, com mais razão o que permanece deve ser glorioso. Bonita essa passagem que podemos resumir com essa certeza que é de Deus que vem a nossa capacidade. Muitas vezes, face à glória de Deus, face ao chamado glorioso de Deus, face à gloriosa liberdade que Deus nos quer dar, nos sentimos pequenos, nos sentimos incapazes e talvez até temendo poder dizer sim face ao chamado de Deus. E sobretudo em momentos de salto vocacional, em momentos de novas etapas de amadurecimento, há como que um temor no nosso coração de dizer sim, dizendo, mas sinceramente não sou capaz, eu acho que seria melhor um outro. Aqui, São Paulo hoje nos ensina com a carta aos Coríntios, que é também a carta das lágrimas, que é também a carta dos sacrifícios, que é também a carta de todas as perseguições. A nossa capacidade vem de Deus. Para uma profissão, você pode e deve ter competências pessoais, mas para a nossa vocação, para aquilo que é mais essencial, verdadeiramente precisamos de contar com a graça de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. É de Deus que vem a nossa capacidade. Quer dizer que é de joelhos, é nessa atitude contemplativa, é nessa atitude rendida a Deus que eu posso pedir ao Senhor verdadeiramente que Ele nos ofereça a sua graça e que Ele nos ofereça o seu amor. Somos ministros de uma aliança nova, não da letra e sim do Espírito. Quer dizer que não é a lei, não são os legalismos, não é apenas a rigidez, mas é essa vida espiritual que vai agora me fazer avançar. E muitas vezes nós preferiríamos ter uma receita, preferíamos saber tudo. Não, me explique, me diga tudo o que eu tenho que fazer e eu, quando tiver cumprido, ok. Se eu for capaz de cumprir tudo certo. Mas é muito mais do que isso. Não se trata de cumprir apenas tarefas. A vida espiritual é um espírito, é uma atenção, é uma santidade no agir, é algo que vem de Deus, que não vem de nós. Deus não nos exige de cumprir uma tabelinha com tudo que já fiz, checklist, 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 mas Deus quer me dar uma vida transfigurada com a sua presença, uma vida de amor, uma vida de beleza, uma vida de atenção aos outros, uma vida de zelo, uma vida de corrida apostólica. Isso é graça divina, isso não são capacidades humanas. E somos chamados a esse fulgor, essa palavra mostra o esplendor que tem uma vida, um rosto que contempla o brilho de Deus.
A pessoa que é resplandecente, ela que tem esse fulgor, quer dizer que ela é iluminada da luz e por isso ela pode irradiar a luz. É isso, é a imagem da santidade. Somos chamados a nos deixarmos santificar, a nos deixarmos iluminar, mas também somos chamados a nos deixarmos transfigurar pela beleza. Salmo 98. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos à frente do seu pedestal. Ele é santo. Moisés e Arão, dentre os seus sacerdotes, e Samuel, dentre os que invocavam seu nome, invocavam o Senhor e lhes respondia. Falava com eles da coluna da nuvem e eles guardavam os seus testemunhos. A lei que lhes dera o Senhor nosso Deus, tu lhes respondias. Era para eles um Deus de perdão, mas que se vingava das suas maldades. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos perante o seu monte sagrado, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é santo. Prostrai-vos diante de Deus. A pessoa que se prostra, que se rende, mas mesmo corporalmente, façamos esse exercício de nos inclinarmos, de nos prostrarmos, de reverenciarmos o nosso Deus, de o adorarmos e de lhe podermos manifestar com o nosso corpo a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso amor, o nosso zelo. Peçamos a Deus essa grandeza, de nos deixarmos verdadeiramente render diante da sua santidade. Prostrai-vos perante o seu monte sagrado. Isto é o seu tabernáculo, a sua colina. Prostrai-vos diante da sua santidade. É impressionante quando vivemos uma vida sem consciência de Deus, perdemos as referências, mas quando temos a consciência que vivemos diante da presença de Deus, que Deus está ao meu lado, que está dentro de mim, que está atrás de mim, que está em cima de mim, que me envolve, que pode me inspirar, eu posso viver uma vida reverenciando Ele. E é muito bom começarmos o dia justamente nesse louvor, nessa gratidão, nessa glória, nessa glorificação de Deus, dizendo que o reconhecemos como Senhor da nossa existência. Mesmo para os nossos gastos. São José, em cada quarta-feira, nós, de forma particular, o honramos, lhe dizemos o quanto o amamos, e nós estamos num ano consagrado a São José, justamente para descobrirmos a paternidade de Deus e a ternura da paternidade de São José na nossa vida, que é um pai delicado, que é um pai que cuida dos mínimos detalhes. Hoje, nesse dia, nos é dado também o Evangelho de Mateus 5, 17 a 19. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, não será omitido um só i, nem uma vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Que alegria podermos ver aquilo que Deus faz em nós, que alegria podermos ver que Ele não quer abolir a lei, mas dar-lhe um pleno cumprimento. E o pleno cumprimento é a vida espiritual, é a vida no Espírito. A pessoa que ainda está na lei, presa à lei, ou a pessoa que está contra a lei, que é anárquica, que não quer leis, ainda não entendeu que Jesus não veio nem tirar as leis, nem nos obrigar a viver sob o jugo da lei. A lei é o primeiro degrau para a vida espiritual. Acolhendo a lei, e a lei é boa, nos diz a palavra, mas dando-lhe o pleno cumprimento da lei, que é a vida no Espírito. Hoje, São José de Anchieta vai nos ensinar isso. Ele nasce nas Ilhas Canárias, é pertencente a uma família numerosa de 12 irmãos e ele vai viver então no século XVI. E por motivos de estudo, vai estudar em Coimbra, uma região muito bonita de Portugal, conhecida pelas suas universidades. Então ele deixa a Espanha e vai estudar em Coimbra. E é em Coimbra justamente que ele entra em contato com a Companhia de Jesus, com os jesuítas, e que conhece o grande São Francisco Xavier. Ao conhecer esse grande apóstolo, o seu coração é transpassado e aos 17 anos
ele sente um chamado a se consagrar a Deus diante da imagem de Nossa Senhora. Então fez um compromisso de deixar tudo, de abandonar a carreira que lhe era prometida e de se consagrar como religioso. Entra na Companhia de Jesus em 1551 e faz um noviciado muito exigente, apesar da sua saúde frágil. Fez os votos de castidade, pobreza e obediência em 1553. Então, depois de entrar para a congregação, 2 anos depois, faz os seus votos e se consagra a Nosso Senhor. Nesse mesmo ano, então bem jovem, ele é enviado para o Brasil, chegando à terra da Santa Cruz, que ele pôde evangelizar. Ainda não era sacerdote, estudava filosofia, teologia e sempre evangelizando, dando aulas, indo ao encontro dos indígenas. Bonito perceber essa vida espiritual que permite um alargamento das nossas potências. Imaginem, tão jovem, num outro continente, mas estudando, sendo responsável de tantas coisas a nível da missão, mas também esse amor aos indígenas, dando aulas, são tantas dimensões que na sua juventude eram trabalhadas. E ele podia dizer, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Mas certamente ele experimentou essa palavra de hoje. A tua capacidade vem de Deus. Respeitava a cultura do povo e conheceu a língua tupi-guarani para melhor evangelizar. Então, uma profecia de enculturação, o respeito pela cultura e encontrando as sementes do verbo nessa cultura para poder valorizar aquilo que já tem de cristão na cultura e também fazer fortificar aquilo que precisa de desabrochar. Foi um homem muito fiel à santa doutrina, à sua congregação e, acima de tudo, muito fiel ao Espírito Santo. E esteve em vários lugares, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, consumia-se na missão. Então, pensamos esse grande apóstolo, São José de Anchieta, que deu a sua vida, que gastou a sua vida em grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, a Bahia, que o Espírito Santo, que ele nos dê essa capacidade que vem de Deus, dessa vida espiritual autêntica, dinâmica, profunda. Ele é modelo também de poder evangelizar no poder do Espírito Santo, numa grande graça de escuta, de cuidado, de zelo, de respeitar aqueles que ele evangeliza. Por isso, é considerado o apóstolo do Brasil. E São José de Anchieta foi beatificado no dia 22 de junho de 1980 pelo Papa João Paulo II e no dia 3 de abril de 2014 foi declarado santo pelo decreto assinado pelo Papa Francisco. Então, São José de Anchieta, esse grande santo evangelizador, padroeiro do nosso país, para que de verdade nos tornemos apóstolos da evangelização, capazes de ir até ao fim. Hoje, como leitura, temos justamente as cartas de São José de Anchieta ao Prepósito Geral Diego, século XVI. Nada é árduo aos que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas. Que bonito. Nada é árduo aos que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas. De outros muitos poderia contar, Máximo Escraves, dos quais uns morrem batizados de pouco, outros já há dias que o foram. Acabando sua confissão, vão para o Senhor, pelo que quase sem cessar andamos visitando várias povoações, assim de índios como de portugueses, sem fazer caso das calmas, chuvas ou grandes enchentes de rios. E muitas vezes, de noite, por bosques muito escuros, socorremos os enfermos, não sem grande trabalho, assim pela aspereza dos caminhos, como também pela incomodidade do tempo, máximo sendo tantas estas povoações e tão longes umas das outras. Nós não somos bastantes a acudir tão várias necessidades como ocorrem, nem mesmo que fôramos muito mais, não poderíamos bastar. Junta-se a isso que nós outros, que socorremos as necessidades dos outros, muitas vezes estamos mal dispostos e fatigados de dores, desfalecemos no caminho, de maneira que apenas o podemos acabar. Assim que não menos parecem ter necessidade de ajuda os médicos que os mesmos enfermos.
Mas nada é árduo aos que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas. Nada é árduo os que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas, pelos quais não duvidarão de dar a vida. Muitas vezes não levantamos do sono, ora para os enfermos, ora para os que morrem. Hei de me detido em contar os que morrem, porque aqueles se há de julgar verdadeiro fruto que permanece até o fim. Porque dos vivos não ousarei contar nada, por ser tanta a inconstância em muitos, que não se pode nem se deve prometer deles coisa que haja muito de durar. Mas bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, os quais, livres das perigosas águas deste mudável mar, abraçada à fé e os mandamentos do Senhor, são transladados à vida, soltos das prisões da morte, e assim os bem-aventurados êxitos destes não nos dão tanta consolação que pode mitigar a dor que recebemos da malícia dos vivos. E contudo, trabalhamos com muita diligência em sua doutrina, os admoestamos em públicas predicações e particulares práticas, que perseverem no que têm aprendido. Confessam-se e comungam muitos a cada domingo. Vêm também de outros lugares onde estão dispersados para ouvir as missas e confessar-se. Que bonito esse relato do início da evangelização nas nossas terras aqui do Brasil, e que bonito esse jovem que tem essa certeza. Nada é árduo para os que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas. Somos testemunhas disso em tantas ocasiões e queremos dar a nossa vida pela nova evangelização, seguindo São José de Anchieta. Queremos também lhe consagrar o nosso festival de evangelização das famílias, que será um momento muito forte. A comunidade está toda ela reunida, jejuando, se preparando, rezando de joelhos, pedindo a inspiração do Espírito Santo para todos os momentos. E esse ano o festival é muito belo, porque cada grupo formativo receberá 12 pregações. As crianças, os teens, os jovens, os adultos. E esse ano, de modo muito particular, teremos toda uma programação especial para as pessoas mais adultas, maduras, e também para os avós. Então, se você está em casa, se você me ouve, divulgue, faça a sua inscrição, divulgue e inscreva também outras famílias. Dê essa graça de evangelizar uma outra família. Se você também quiser que esse Festival das Famílias justamente chegue a famílias indígenas, inscreva e diga, eu quero que seja para uma família indígena, porque tem muitas famílias na nossa missão de Manaus nos pedindo, também na nossa missão em Palmas. Começamos há vários anos toda uma evangelização em várias aldeias indígenas e muitas famílias gostariam de fazer o Festival das Famílias. Então, ajude-nos a continuar essa obra de São José Anchieta. E, para além das formações, haverá comédia musical, palhaços, peças de teatro, música, um show de evangelização muito, muito belo. Haverá momentos de oração, haverá adoração ao Santíssimo, missa com cardeais e bispos que amam as famílias, que têm um ministério importante para evangelizar as famílias. Você não vai se arrepender de consagrar esses dias, do dia 14 ao dia 18 de julho. Já reserve a sua agenda, já guarde tempo para consagrar toda a família ser evangelizada. Que São José de Anchieta encha o nosso coração desse fogo ardente e que ele nos encha da alegria de evangelizar.